Vamos então continuar o nosso estudo. Nós paramos aqui no item 15, nós estamos vendo as colocações da igreja, né, o Concílio de Latrão, nós estamos vendo aqui a colocação que foi feita pela igreja. Nós estamos ali perto de 1865, se eu não me engano, que é o que ele está pegando aqui, né, do cardeal Gosset, 1865, as colocações que a igreja fez ali em 1865, que é o mais próximo, né, do Kardec ali daquela época. Então nós estamos vendo aqui a ideia e o conceito da igreja católica acerca de demônio. Então nós vamos continuar aqui no item 16. Abre aspas, porque é essa colocação desse bispo de 1865. O castigo segue por toda parte esses seres decaídos. Ele está falando aqui dos anjos decaídos. E malditos, por toda parte carregam seu inferno consigo. Não tem mais nem paz nem repouso. As próprias doçuras da esperança se lhes mudaram em amargura. Ela lhes é odiosa. A mão de Deus os atingiu no próprio ato do seu pecado, e a sua vontade se obstinou no mal. Tornados perversos, não querem cessar de sê-lo e o são para sempre. Colocação, dogmas da igreja. Eles serão depois do pecado o que o homem é depois da morte. A reabilitação daqueles que caíram é, pois, impossível. A sua perda doravante é sem retorno, e perseveram em seu orgulho face a face com Deus, em seu ódio contra o seu Cristo, em seu ciúme contra a humanidade. Colocações da igreja. Não podendo se aprimorarem da glória do céu pelo impulso de sua ambição, esforçam-se por estabelecerem seu império sobre a terra e dela banirem o reino de Deus. O Verbo feito carne cumpriu, apesar deles, os seus desígnios para a salvação e a glória da humanidade. Todos os seus meios de ação são consagrados para arrebatar-lhe as almas que resgatou. A habilidade, a impunidade, a mentira e a sedução empregam tudo para levá-los ao mal e consumar a sua ruína. Com tais inimigos, a vida do homem, desde o berço até o túmulo, não pode ser, senão, uma luta perpétua, porque eles são poderosos e infatigáveis. Colocações da igreja, né? Vou estar sempre repetindo aqui. Esses inimigos, com efeito, são aqueles mesmos que, depois de terem introduzido o mal no mundo, vieram cobrir a terra de espessas trevas do erro e do vício. Aqueles que, durante longos séculos, se fizeram adorar por deuses e que reinaram soberanamente sobre os povos da antiguidade. Aqueles, enfim, que exercem ainda o seu império tirânico nas regiões idólatras e que fomentam a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Para compreender tudo o que tem de recursos a serviço de sua maldade, basta notar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica, né? Privilégio, né, da natureza angélica. Sem dúvida, o futuro e, sobretudo, a ordem sobrenatural tem mistérios que Deus se reservou e que eles não podem descobrir. Mas sua inteligência é bem superior à nossa, porque percebem, num golpe de vista, os efeitos em suas causas e as causas em seus efeitos. Essa penetração lhes permite anunciarem antecipadamente acontecimentos que escapam às nossas conjecturas. A distância e a diversidade dos lugares se apagam diante de sua agilidade. Mais prontos que o raio, mais rápidos que o pensamento, acham-se quase ao mesmo tempo em diversos pontos do globo e podem descrever à distância as coisas que testemunham na própria hora em que se cumprem. As leis gerais com as quais Deus rege e governa este universo não são do seu domínio, não podem derrogá-los, né? Não pode aboli-los, não podem anulá-los.
não podem anulá-las, né? Não podem abolir e não podem anulá-las, nem por consequência predizer ou operar verdadeiros milagres, mas eles possuem a arte de imitarem e arremedarem em certos limites as obras divinas. Sabem quais fenômenos resultam da combinação dos elementos e presidem com certeza aqueles que chegam naturalmente como aqueles que eles mesmos têm o poder de produzir. Daí esses oráculos numerosos, esses encantos extraordinários, dos quais os livros sagrados e profanos nos guardaram a lembrança, e que servem de base de alimento a todas as superstições. Sua substância simples e material, está sempre aqui falando dos anjos caídos, né, que eles chamam de demônios, aqui colocação da igreja. Sempre dá uma parada para a gente lembrar que isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. O Kardec está colocando as colocações, transcrevendo as ideias da igreja. Sua substância simples e imaterial o subtrai aos nossos olhares, estão ao nosso lado sem serem percebidos, atingem nossa alma sem atingirem nossos ouvidos. Cremos obedecer ao nosso próprio pensamento, enquanto sofremos as suas tentações e a sua funesta influência. Nossas disposições, ao contrário, lhes são conhecidas pelas impressões que delas mostramos, e eles nos atacam comumente pelo nosso lado fraco. Para nos seduzirem mais seguramente, têm o costume de nos apresentar engodos, enganos, formas de nos enganar e sugestões conforme as nossas tendências. Modificam a sua ação segundo as circunstâncias e segundo os traços característicos de cada temperamento. Mas as suas armas favoritas são a mentira e a hipocrisia. Fecha aspas. Aqui Kardec termina de colocar, de transcrever, essa colocação do bispo em 1865. Aqui nós estamos agora no item 17. O castigo, disse, segue-os por toda parte. Kardec colocando. O castigo, disse, foi dito aqui, segue-os, perdão, segue-os por toda parte. Eles não têm mais nem paz nem repouso. Isso não destrói em nada a observação feita sobre o pequeno descanso que gozam aqueles que não estão no inferno. Descanso tanto menos justificado como estando fora fazem mais mal. Sem nenhuma dúvida, não são felizes como os bons anjos, mas contenta-se por nada a liberdade de que gozam? É aqui o Kardec está fazendo uma pergunta. Sem nenhuma dúvida, não são felizes como os bons anjos, mas contenta-se por nada a liberdade de que gozam? Se eles não têm a felicidade moral que a virtude proporciona, incontestavelmente são menos infelizes que os seus cúmplices que estão nas chamas. E de resto, para o mal, há uma espécie de gozo em fazer o mal com toda a liberdade. Perguntai a um criminoso se lhe é igual estar na prisão ou correr pelos campos e cometer seus delitos à vontade. A posição é exatamente a mesma. Então, o Kardec aqui está fazendo perguntas e colocando como esta colocação deixa de ter sentido. Porque aqueles humanos que estão, como eles colocam, no fogo do inferno, e esses anjos decaídos que estão soltos, que são demônios e que estão soltos e podem fazer o que querem, que justiça é essa? Se eles estão livres e podem fazer o que querem, estão numa situação muito melhor do que aqueles que estão no fogo do inferno. Então aqui o Kardec vai contestando nessas colocações. O remorso, disse, persegue-os sem trégua nem misericórdia. Mas esquece-se que o remorso é precursor imediato do arrependimento, se já não é o próprio arrependimento. Então ele está colocando aqui, que eles lá colocaram que o remorso os persegue, mas o remorso vem antes do arrependimento.
E o arrependimento, né, a gente sabe que é necessário para a nossa modificação, para a nossa evolução. Mas do jeito que a igreja coloca, quem está no inferno não vai sair de lá, e esses anjos decaídos nunca vão deixar de ser. Então, o que adianta o arrependimento? É isso que o Kardec tá analisando aqui. Ora, disse, abre aspas, né, a colocação do que foi feita lá pela igreja. Tornados perversos, não querem cessar de sê-lo, e o são para sempre. Fecha aspas. Desde que não querem cessar de serem perversos, é porque não têm remorsos. Se tivessem o menor remorso, cessariam de fazer o mal e pediriam perdão. Portanto, o remorso não é para eles um castigo. Então, Kardec está refutando, está colocando ponto a ponto. São depois do pecado o que o homem é depois da morte. Aqui também entre aspas, né? Que é o que eles colocaram lá. São depois do pecado o que o homem é depois da morte. A reabilitação daqueles que tombaram é, pois, impossível. Fecha aspas. Colocando que eles não têm a menor chance de se reabilitar e de se modificar. Aí o Kardec coloca. De onde vem essa impossibilidade? Não se compreende que seja a consequência de sua semelhança com o homem depois da morte, proposição que de resto não é muito clara. Essa impossibilidade vem de sua própria vontade ou vem de Deus? Ele está perguntando aqui, de onde eles colocam essa impossibilidade? Deles colocarem que é da vontade deles continuarem no mal? Ou é de Deus que não permite que eles se modifiquem? Se é o fato de sua vontade, isso denota uma extrema perversidade, um endurecimento absoluto no mal. Desde então, não se compreende que seres tão essencialmente maus puderam ser anjos de virtude e que durante o tempo indefinido, ele coloca aqui em uma grafia diferente, porque esse tempo indefinido é colocado pela igreja, né? E que durante o tempo indefinido que passaram entre esses últimos, né, entre os anjos, não tenham deixado transparecer nenhum traço de sua natureza má. Se é a vontade de Deus, compreende-se ainda menos que inflija como castigo a impossibilidade de retorno ao bem, depois de uma primeira falta. O Evangelho não diz nada semelhante, porque nós vamos ver no Evangelho, nas colocações de Jesus, que Deus é amor, que Deus é Pai. E se nós, com todos os nossos defeitos, se nós tão precários, tão infantis ainda, tão no começo do processo de aprendizado, nós somos indulgentes, ou seja, nós temos a predisposição de perdoar nossos filhos, que dirá Deus, com a sua infinita misericórdia, a sua infinita bondade, a sua infinita justiça, o quanto Ele não nos permite errar para que possamos aprender e possamos corrigir e continuar no nosso caminho. Abre aspas aqui, então, colocação da igreja. Sua perda, acrescenta-se, é doravante sem retorno, e perseveram no seu orgulho diante de Deus. Fecha aspas. Kardec pergunta, de que lhes serviria de não perseverarem uma vez que todo arrependimento é inútil? Quer dizer, de que adianta se eles se arrependerem? De que adianta eles pedirem perdão se já está colocado por Deus, segundo a igreja, que eles não têm direito a serem perdoados nem a uma nova chance? É a pergunta que Kardec faz. Se tivessem a esperança de uma reabilitação por qualquer preço que fosse, o bem teria uma finalidade para eles, ao passo que não tem. Porque se eles não têm possibilidade de uma segunda chance, o bem não tem nenhuma digamos assim, nenhum sentido para eles. Se perseveram no mal, é pois porque a porta da esperança lhe está fechada. Eles não têm a menor esperança, segundo a colocação da igreja, de poderem se ressarcir, de poderem ser perdoados. E por que Deus lhes fecha? Por que Deus fecharia a porta da esperança para alguém?
seja quem for. Jesus coloca que Deus é amor, principalmente amai os vossos inimigos. Para se vingar da ofensa que recebeu com a sua falta de submissão. Então, por que Deus lhes fecha a porta? Aí ele mesmo responde, para se vingar da ofensa que recebeu com a sua falta de submissão. Deus está se vingando, segundo a igreja. Assim, para saciar o seu ressentimento, e aqui a igreja está colocando um Deus orgulhoso, porque só o orgulhoso se magoa, se ressente. Então, de novo, não tem sentido. Então, assim, para saciar o seu ressentimento contra alguns culpados, prefere vê-los não somente sofrer, mas fazerem o mal antes que o bem, induzir ao mal e impelir à perdição eterna todas as suas criaturas do gênero humano, quando bastaria um simples ato de clemência para se evitar um tão grande desastre e um desastre previsto de toda a eternidade. Então, ele está colocando aqui como não tem sentido essa colocação da igreja. Nós vamos ver lá na revista Espírita, nós vamos ver a carta de uma pessoa que manda lá para a Sociedade Espírita, eu não lembro agora o nome dele, e essa é a Revista Espírita de janeiro, fevereiro de 1859, se eu não me ou 61, mas acho que é 59. Mas, 59 ou 61, mas que seja, é da Revista Espírita. Esse homem coloca para Kardec tudo o que ele pensava, que ele foi católico, e que depois ele deixou de ser católico, passou a ser ateu, não acreditava em nada. E lendo o Livro dos Espíritos, vendo as colocações dos livros que o Kardec traz, ele voltou a crer em Deus. Ele voltou a crer num Deus infinitamente bom e misericordioso. Então, ele ali faz um relato e o Kardec transcreve a carta inteirinha na revista. E depois ele vai falar nesse relato acerca da prece, né, também. Então, é muito interessante essa colocação e a gente vai ver como Kardec coloca que a própria igreja é a causadora do materialismo, do ateísmo, com ideias e com colocações que atentam à inteligência das pessoas mais cultas. Então, as pessoas mais simples, as pessoas que não têm acesso a conhecimento, elas até podem aceitar sem perguntar, sem questionar. Mas as pessoas com um pouco de cultura não aceitam de jeito nenhum e aí colocam Deus não existe. Tudo isso é uma falácia, uma grande besteira. E partem para o outro lado, partem para o ateísmo, para o materialismo. Kardec continua. Tratar-se-ia por ato de clemência de uma graça pura e simples que talvez fosse um encorajamento ao mal? Não, mas de um perdão condicional subordinado a um sincero retorno ao bem. Então ele está colocando aqui, né? Por que sentido tem colocar pela eternidade esses espíritos se há a possibilidade deles retornarem ao bem? Kardec continua, em lugar de uma palavra de esperança e de misericórdia, fé, como se Deus dissera, aí que ele está colocando, aqui também em letras diferenciadas, né? Porque é uma colocação dentro do pensamento da igreja, por isso ele faz aqui como uma nota. Pereça toda a raça humana antes que a minha vingança. Então, que a raça humana toda pereça antes da vingança de Deus, né? E aqui termina o grifo do Kardec. E admira-se que com uma tal doutrina haja incrédulos e ateus. Como é que pode se admirar? Com esse tipo de colocação vai ter sim muitos incrédulos e muitos ateus, com esse que eu estou colocando aqui lá da Revista Espírita. O Kardec publica a carta dele na Revista Espírita. E é assim que,
E é assim que Jesus nos representa seu Pai? Ele faz uma pergunta. Jesus nos coloca que Deus é nosso Pai e é amor. Ele que nos fez uma lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, né? O Mestre Jesus coloca: perdoai 70 vezes 7, perdoai o vosso inimigo, amai, que é muito mais difícil, amai o vosso inimigo. Ele que nos fez uma lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos disse pagar o mal com o bem, que coloca o amor aos inimigos na primeira classe das virtudes que devem nos merecer o céu, queria, pois, que os homens fossem melhores, mais justos, mais complacentes que o próprio Deus? Então, ele está fazendo uma pergunta aqui. Então, se essa colocação que a igreja faz é querer que os homens sejam melhores do que o próprio Deus, não, então ele está colocando aqui. Não tem o menor sentido tudo isso que é colocado. E aqui nós vamos para o item 20, os demônios segundo o Espiritismo. Agora sim, nós vamos ver o que a doutrina espírita coloca. Segundo o Espiritismo, nem os anjos nem os demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é una. Vamos lembrar lá a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. Quando nós vemos os espíritos colocarem que todos nós fomos criados simples e ignorantes, ignorando todas as colocações. E o motivo da criação foi para que nós aprendêssemos, para que nós nos instruíssemos, para que nós nos melhorássemos e atingíssemos a angelitude pela nossa vontade, pelo nosso esforço. Então, segundo o Espiritismo, nem os anjos nem os demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é una. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas, separados do corpo, constituem o mundo espiritual dos espíritos que povoam os espaços. Então, Kardec está colocando aqui: ligados a um corpo aqui na Terra, nós formamos a humanidade. Ligados a outros corpos em outros orbes, nós formamos, né, o universo, como Jesus coloca, que na casa do Pai existem muitas moradas. Então, existem muitos planetas, muitos universos, muitos sistemas solares, muitas galáxias onde existem vidas diferentes da vida aqui da Terra, mas existe vida. Então é o que ele está colocando: fora do corpo, esse espírito pode habitar outros planetas ou o mundo espiritual. Deus os criou perfectíveis. Então Deus nos criou simples e ignorantes, mas perfectíveis através do nosso esforço. Deu-lhes por objetivo a perfeição e a felicidade que dela é consequência, mas não lhes deu a perfeição. Deus não deu a perfeição. Deus nos deu a perfectibilidade, ou seja, a possibilidade de nos tornarmos perfeitos. Tão perfeitos quanto Deus? Não, mas perfeitos. Aí nós vamos ver, né, que nós podemos chegar a ser um espírito crístico, como Jesus, né, o governador, ele teve o nome de Jesus aqui, mas é o governador do nosso planeta, foi ele que criou o nosso planeta. Ele que nos colocou aqui para que pudéssemos estudar. Vejam o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist que nós vamos ver desde o Big Bang, desde o começo do universo, a formação da Terra, né, a colocação aqui dos seres primitivos, e depois de primitivos nós passamos a ser
sapiens, né? O homem que sabe, começamos a entrar no pó, provas e expiações, e aí a Terra começou a receber exilados de outros orbes para ajudar o primitivo aqui da Terra no seu crescimento, e esses que vieram de outros orbes para se aperfeiçoar, para se melhorarem, para poderem voltar para o seu planeta, voltar para os orbes. Principalmente, né, ele fala no livro dos que vieram de Capela. Capela é uma estrela que tem vários planetas ali em volta dela, e aqueles que vieram desses planetas ali de Capela, que foram os arianos, que foram os egípcios, que foram os hindus, né, os hebreus. Né? Então são 4, né, que vieram: os egípcios, os arianos, os hindus e os hebreus. Os asiáticos já estavam na Terra quando eles chegaram, vieram de outros sistemas, de outros planetas, e os negros também já estavam. A Terra começou com os negros, segundo o livro A Caminho da Luz, que também vieram de um outro sistema, de um outro orbe. Então nós recebemos a capacidade de chegarmos à perfeição, somos perfectíveis. Deus não lhes deu a perfeição. Quis que a devessem ao seu trabalho pessoal, a fim de que lhes tivessem o mérito, para que nós pudéssemos receber pela meritocracia. Desde o instante de sua formação, né, nossa formação aqui como humanidade, como filhos de Deus, desde o instante de sua formação, progridem, seja no estado de encarnação, aqui, né, com o corpo, que é uma vestimenta de auxílio para o aprendizado, seja no estado espiritual, quando nós estamos desencarnados fora do corpo. Chegados ao apogeu, são puros espíritos, ou anjos, segundo a denominação vulgar, de sorte que, desde o embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia ininterrupta, da qual cada elo marca um grau no progresso. E a gente vai ver a questão 540 do Livro dos Espíritos, né, que nós caminhamos, os Espíritos colocam que nós caminhamos do átomo, da menor partícula ali na criação, até sermos arcanjos, ou seja, anjos, né? E sabemos que vamos subir para espíritos crísticos, e de crísticos nós continuamos o nosso estudo, o nosso desenvolvimento para outros seres, para outros tipos de espírito. Disso resulta que existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual. De novo, o item, porque não é uma questão, de 100 a 113 no Livro dos Espíritos, onde o Kardec coloca ali didaticamente toda essa hierarquia dos espíritos, né? Disso resulta que existem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, segundo estejam no alto, embaixo ou no meio da escala, né? Essa escala espiritual é o que nós temos lá no item de 100 a 113. Há espíritos, por consequência, em todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade. Nas classes inferiores, aos que estão ainda profundamente inclinados ao mal, e que nele se comprazem, né? Estão felizes, estão contentes de se manter nele. Querendo-se, pode-se chamá-los de demônios. Aqui é uma questão de nomenclatura. Vamos lembrar que na Idade Antiga, por exemplo, na época de Sócrates, né, de Platão, demônio, demon, queria dizer gênio. É o que hoje nós chamamos de anjo da guarda ou mentor. É o que eles chamavam de demon, que derivou a palavra demônio. Então não tem nada a ver com a colocação de demônio que a igreja usou e que hoje se usa a palavra demônio dentro dessa colocação da igreja. Então, querendo-se, pode-se chamá-los de demônios, porque são capazes de todas as ações feias atribuídas a esses últimos, né, atribuídas aos demônios.
Se o Espiritismo não lhes dá esse nome, é porque se liga à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, votados ao mal pela eternidade e incapazes de progredirem no bem. Não? Então, se o Espiritismo não dá esse nome, porque esses seres distintos, né, como demônios, o Espiritismo não se liga a seres distintos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós começamos ali numa partícula mínima, né, na mônada. Todos nós vamos caminhando ao crescimento. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e se tornaram maus pela desobediência. São os anjos decaídos. Foram colocados por Deus no alto da escala e desceram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que se melhorarão. Estão ainda na base da escala e subirão. Então, são espíritos imperfeitos, que é o nosso caso, nós estamos ali na base da escala, espíritos imperfeitos. Né? Todos nós aqui que estamos na Terra, né, no segundo degrau, estamos na base da escala. Mas somos perfectíveis, vamos trabalhando e vamos nos desenvolver. Aqueles que, pela sua indiferença, sua negligência, sua obstinação e sua má vontade, permanece tempo mais longo nas classes inferiores, disso carregam a pena, e o hábito do mal torna-os mais difícil de sair dele, né? O hábito do mal torna esses espíritos com mais dificuldade de sair dele, de sair do mal. Mas chega um tempo em que se cansam dessa existência penosa e dos sofrimentos que lhes são a consequência. É então que, comparando a sua situação com a dos bons espíritos, compreendem que seu interesse está no bem e procuram se melhorar, mas o fazem por sua própria vontade e sem serem constrangidos a isso. Eles estão, aqui também a colocação com letras grifadas do Kardec, eles estão submetidos à lei do progresso por sua aptidão em progredir, mas não progridem apesar deles. Então, eles, né, todos esses espíritos, mesmo os que estão no mal, estão sujeitos à lei do progresso. Nós vamos ver lá a lei do progresso no livro dos espíritos, né? Por sua aptidão em progredir, porque é uma determinação de Deus, é a única determinação de Deus que todos nós seremos anjos num dia, mas depende da nossa capacidade, da nossa vontade, né, do nosso livre-arbítrio. Mas não progridem apesar deles, mas não progridem apesar dessas leis, por quê? Porque não querem, não têm vontade, ficam ou num processo de dor ou ficam estacionados naquela situação, naquele nível energético, naquela frequência em que eles estão, digamos assim, contentes de participar. Para isso, Deus lhes fornece sem cessar os meios, mas são livres para aproveitarem ou não, que é o livre-arbítrio. Se o progresso fosse obrigatório, eles não teriam nenhum mérito. E Deus quer que tenham o de suas obras. Então, aqui, como a colocação de que não é obrigatório. Há a determinação de Deus que todos nós chegaremos lá, mas não é obrigatório. Nós vamos no nosso tempo, conforme a nossa escolha, quando nós quisermos. Eles, né, os espíritos que estão ali no mal, não teriam nenhum mérito se eles fosse uma colocação obrigada, né? Passou 100 anos, continua ruim, veio o pozinho de pirilim-pim-pim e passa a ser bom. Aí não teria mérito nenhum. Não importa se passou 1 ano, 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos. Cada um vai receber por meritocracia aquilo que lhes cabe pela conquista que tiveram pelo seu livre-arbítrio. Então, por isso que ele coloca, eles não teriam nenhum mérito. E Deus quer que tenham o de suas obras, quer que tenham o mérito das suas obras, né? Todos recebem por meritocracia. Não coloca nenhum na primeira classe por privilégio, mas a primeira classe está aberta a todos, e a ela não chegam senão por seus esforços. A
primeira classe ali, né, que é a classe dos espíritos puros. Os mais elevados anjos conquistaram o seu grau como os outros, passando pela rota comum. Inclusive Jesus passou por tudo que nós passamos, e passou por todos os estágios, caminhou com o livre-arbítrio e se tornou um espírito crístico, e há 4 bilhões e meio de anos atrás ele já era um espírito crístico, quando ele criou a Terra. Chegados a um certo grau de depuração, os espíritos têm missões em relação com o seu adiantamento, cada um conforme o seu adiantamento, conforme a sua possibilidade. Vamos lembrar da parábola dos talentos. Eles cumprem, os espíritos cumprem todas as que são atribuídas aos anjos das diferentes ordens. Como Deus criou de toda a eternidade, e de toda a eternidade se encontram espíritos para satisfazer a todas as necessidades do governo e do universo. Uma única espécie de seres inteligentes submetidos à lei do progresso basta, pois, para tudo. Essa unidade na criação, com o pensamento que todos têm o mesmo ponto de partida, a mesma rota a percorrer, e que se elevam por seu próprio mérito, responde bem melhor à justiça de Deus, que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas, de dons naturais que seriam tantos privilégios. Então, essa colocação da meritocracia responde muito mais à colocação do Deus bom, do Deus misericordioso, justo e misericordioso, do que a colocação dele ter criado seres privilegiados. A doutrina vulgar, ou seja, das pessoas comuns, sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei do progresso e vendo, contudo, seres em diversos degraus, disso conclui que eram o produto de tantas criações especiais. Então, ele está explicando aqui por que a igreja achava que existiam criação de seres especiais. Ela chega, essa doutrina vulgar, a doutrina da maioria, a doutrina da igreja, ela chega, assim, a fazer de Deus um pai parcial, dando tudo a alguns dos seus filhos, ao passo que impõe aos outros os mais rudes trabalhos. Não é de se admirar que durante muito tempo os homens não tenham encontrado nada de chocante nessas preferências, então que as usavam do mesmo modo em relação aos seus filhos, pelos direitos inatos, por direitos que viriam com ele. Aí vem a colocação do sangue azul, dos reis e dos filhos ganharem a coroa, e os privilégios de nascença, a mesma coisa. Poderiam crer fazer mais mal que Deus? Então, e aqui eles estão colocando, eles criam nessa colocação, eles acreditavam nessa colocação, então eles estavam fazendo o que, aos olhos da igreja, aos olhos do que eles achavam que era a vontade de Deus, estava certo. Mas hoje, e aqui ele está falando do século XIX, o círculo das ideias se alargou. Eles, os espíritos, a humanidade, veem mais claro, têm noções mais limpas da justiça, querem-na para eles, querem receber e ter justiça. E se não a encontram sempre na terra, esperam ao menos encontrá-la mais perfeita no céu. E essa colocação que a igreja faz é uma injustiça no céu também. Por isso que é o que o Kardec está colocando aqui. E aqui está porque toda doutrina onde a justiça divina não lhes pareça em sua maior pureza, lhes repugna a razão, lhes choca, causa mal-estar à razão. Por isso a colocação de tantos materialistas e tanto ateus, como esse que eu coloquei, que escreveu para a Sociedade, que Kardec publicou na revista, que voltou a acreditar em Deus graças à doutrina espírita.
E aqui nós vamos continuar um pouquinho, nós já lemos uma parte, né, da questão 131 do Livro dos Espíritos, mas ela é uma questão bem grande. Então nós vamos pegar mais um pedacinho dessa mesma questão. Quando ele diz, né, a ideia dos demônios, na acepção vulgar da palavra, supõe seres essencialmente malfeitores, como todas as coisas seriam criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente propensos ao mal e eternamente condenados. Se não fossem obra de Deus, seriam eternos como ele, né, Deus. Então, haveria diversas forças soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica, e é o que os espíritos estão colocando aqui, né? Não tem lógica nessa colocação da igreja. E aqui nós estamos vendo como nota do Kardec, né? Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falha nesse ponto essencial, que na crença de povos atrasados, que não conhecem os atributos de Deus, admita-se a existência de divindades malfeitoras, ou também demônios. É compreensível. Então, entre os povos atrasados, aqueles que não conhecem a ciência, não têm conhecimento, se acreditar em demônios, é compreensível. É ilógico e contraditório supor que ele, né, Deus, possa ter criado seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, pois seria negar sua bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Certamente não seremos nós quem contestaremos a autoridade do seu ensinamento, que gostaríamos de ver mais nos corações que nas bocas dos homens. Mas será que se está bem certo do sentido que ele, né, Jesus, atribuía à palavra demônio? Porque Jesus usa essa palavra, mas naquela época a palavra demônio tinha outra conotação, como eu falei, né, de espírito, né, principalmente de espírito ali como guardião. Não se sabe que a forma alegórica é uma das marcas distintivas de sua linguagem, né, da linguagem de Jesus, e que tudo que está no Evangelho não deve ser levado ao pé da letra? Não precisamos de outra prova além desta passagem. Abre aspas, né, aqui passa a colocação do Evangelho. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais derramará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as forças celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará antes que todas essas coisas se cumpram. Fecha aspas. Aqui, colocação de Jesus. Kardec continua. Não vimos a forma do texto bíblico ser contradita pela ciência no que diz respeito à criação e ao movimento da Terra? Não poderia ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que deveria falar de acordo com seu tempo e região? Cristo não poderia ter conscientemente dito uma falsidade. Portanto, se em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. E nós sabemos que o Cristo está colocando aqui é a mudança interior, né? Não passará essa geração, ou seja, nós aqui, essa geração daqui da Terra, né, ali, a mesma geração que estava ali há 2000 anos atrás com Jesus, é a mesma geração que está aqui hoje, ou seja, trabalhando para passar pela transição, para poder trabalhar para conseguir a regeneração. Então, essa nossa geração não passará antes que tudo isso aconteça. Essas revoluções, né, essas estrelas que caem, são ideias, né, são colocações que caem, que se modificam dentro de nós, né? E situações, né, como ele coloca, né, que o templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. E nós sabemos que o templo mesmo de tijolo foi destruído no ano 70. Mas o que Jesus está colocando são os templos que nós construímos dentro de nós, são as ideias erradas que nós temos dentro de nós. Que isso tem que cair, não vai ficar pedra sobre pedra, que nós temos que nos modificar.
né? As nossas estrelas, as nossas ideias, as nossas ilusões, os nossos pontos de vista, as nossas colocações infantilizadas, as nossas colocações dessa grande ilusão que esse planeta nos traz, elas têm que ser destruídas dentro de nós para que nós possamos construir templos verdadeiros e colocarmos as nossas ideias no lugar e termos as ideias, digamos assim, dentro de uma realidade, dentro de uma verdade, não de ideias lúdicas de crianças, ideias infantilizadas, né, de Papai Noel, né, fada madrinha, fada do dente, coisas que as crianças acreditam e que depois, quando crescem, entendem que nada disso existe. Então, ideias lúdicas que são colocadas, né, para crianças, e nós, com certa maturidade, porque nós já temos que começar essa maturidade, nós temos que nos transformar, nós temos que amadurecer. Então, essa transformação é necessária para que a gente possa caminhar nesse processo de elevação, de mudança, de transformação, para estarmos mais próximos dos espíritos elevados, né? Da angelitude. No próximo capítulo, que é o capítulo 10, nós vamos ver intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Até lá!